Programa Nocaute. Um oferecimento. Restaurante Country. São Luís Materiais para Construção. Olá, estamos começando mais um Nocaute. E o convidado dessa semana é o mestre de Muay Thai, Edson Souza. Tudo bom, mestre? Tudo bom? Como é que tá, meu campeão? Tudo bom, graças a Deus. Muito obrigado por estar aqui com a gente aqui para contar um pouco da sua história e da história dessa arte marcial maravilhosa que é o Muay Thai também. Tá bom, é um grande prazer. Conte pra gente como começou esse interesse, há quanto tempo atrás? Bom, específico meu, e assim, eu comecei através do Kyokushin, Karate Kyokushin, e isso quando eu era criança ainda, né? E nesse período, uns mestres japoneses vieram ao Brasil e trouxeram ainda aquelas fitas de rolo ainda que mostravam umas lutas lá no Budokan, onde os tailandeses literalmente dominavam todos os lutadores que estavam lá. Mas isso aí acabou, com o tempo esse pessoal retornou ao Japão, mas aquilo ficou gravado na memória, né? E depois, quando eu fui para os Estados Unidos, mantive contato com um tailandês especificamente, que se tornou meu mestre depois. O nome dele é mestre Tong Tritara, que ele mora no Missouri, né? Uma cidadezinha Springfield. Todo mundo conhece Springfield por causa dos Simpsons, né? Mas, só que não tem nada a ver. Springfield, que é uma cidadezinha bem no interior do estado do Missouri. E aí foi onde eu Tem uma marca de armas, Springfield também tem? Tem. Springfield Arms, na verdade, é uma fábrica lá em St. Louis, que é a capital. E aí foi onde eu comecei treinando. Trabalhávamos em um restaurante chamado Jamaicas, né, que era dele, de propriedade dele, e treinávamos na academia, né, que era, na verdade, a única estrutura de associação que tinha nos Estados Unidos. Foi na década de 70, né, por volta de 1975 até 79 eu fiquei com ele. Ali onde você se aprofundou, conheceu o Muay Thai. Foi onde eu comecei com o Muay Thai. E durante vários eventos que nós participamos, com outras modalidades, né, contra kickboxing, na época o Full Contact era muito conhecido, em alta, né? Então o Muay Thai quase ninguém conhecia nos Estados Unidos também. E nesse período a gente participava de alguns eventos, tinham muitos tailandeses migrando para os Estados Unidos e montando os seus polos, né? Então eu lutei contra o pessoal lá da Pensilvânia, né, que era o mestre Boon Naknankor, o pessoal da Califórnia, que é muito forte, onde tem muito tailandês também. E aí por aí foi distribuindo. Que na verdade teve assim uma migração muito grande, né, das outras artes marciais que já eram mais difundidas, né, que nem karatê, taekwondo, o kickbox, né, que o pessoal migrou muito pro Muay Thai, né, depois que quando se tornou mais conhecido, né? As pessoas entenderam como é que funcionava tudo. Aí houve uma migração bem grande. Grandes campeões, que nem o Érica de Víncula, isso nos Estados Unidos, né? Assim, daqui do Brasil não tenho muito essas informações da época, mas o Érica de Víncula era campeão mundial de karatê, foi treinar, se tornou um grande campeão de Muay Thai também. Hoje em dia, muito famoso ainda hoje, o Melkor Menor, que se tornou um grande campeão de Muay Thai, lutou na Tailândia, e vários americanos também que migraram para esse sistema de combate, né? É impressionante, né, que a gente fala da Tailândia, né? Meu irmão esteve lá também, ficou lá 4 meses morando lá, treinando. A cultura do tailandês é muito fundida com a luta do Muay Thai, né? Muito. É assim, as crianças você vê muitas vezes nos campos, assim, não estão jogando futebol, estão brincando de lutar. Estão brincando de lutar, né? A gente faz assim, uma comparação, mas chega até a ser simplória, né, em relação ao Brasil e o futebol e o Muay Thai na Tailândia. Mas é muito mais profundo, faz parte da cultura deles mesmo. Eles têm um amor por isso porque é natural deles, né? Futebol, apesar de tudo que nós gostamos, amamos o futebol, mas ele é de raiz britânica. Só que o tailandês, o Muay Thai é deles. Então, nasceu ali mesmo, né? Até tem uma amiga minha que ainda está lá hoje, ela fala, pô, parece que as crianças já nascem com um chipzinho e já parece que brincando com isso, já começa a treinar assim, com uma certa perfeição. E para dar apoio, para aguentar, porque uma coisa que meu irmão falou que é impressionante, né? A estrutura do tailandês, como ele assimila golpes, de ter nascido naquele castigo, naquele treino, né? Então que assim, tem um condicionamento disso, tem a técnica para isso, tudo, né? Mas realmente o tailandês é o elemento a ser vencido, né? Agora me explica uma coisa, Edson, em relação ao mundo da luta, né? Não só o mundo da luta, todo o que envolve
a nossa cultura, que é de ser lutador. Porque a gente percebe que em outros esportes que não tem a agressão, né, vamos supor, da luta, né, que é uma coisa limpa. Sim. Porque você sabe que você vai apanhar, eu sei que eu vou apanhar, então é uma coisa limpa. Tem outro tipo de agressão, né, que é a torcida, que briga com a outra, que mata de pancada o outro. Existe isso daí? Porque dentro do mundo da luta, o pessoal tem vezes que vê uma luta, né, e acha uma coisa violenta. Mas você repara bem que nem eu frequento, né, os eventos grandes de luta, o UFC, todos que teve aqui, Max Fight, Jungle Fight, há muitos anos, eu estou há mais de 20 anos envolvido com esse mundo de artes marciais. Dificilmente, eu nunca vi pessoalmente, uma briga de torcida. Tá? Um ato covarde de 5 lutadores pegar uma pessoa. Né? Então você vê como essa agressividade, né, é relativa, né? Na verdade, ela é canalizada. Exatamente. Na verdade, são profissionais. Eu estou ali para lutar, a agressividade que eu tenho é em relação ao meu adversário. Ele não é meu inimigo, é meu adversário. Eu falo assim, Diferente, muito diferente uma coisa da outra. Em termos de torcida, na Tailândia são raros isso acontecer, é muito raro, mas assim, o respeito não só pela modalidade, mas pelas outras pessoas, porque você vê crianças vindo assistir os eventos. Exatamente. E pessoas de muita idade, os monges budistas, por exemplo, são frequentadores assíduos de lá. Eles veem raríssimo esse confronto, né? Isso. É uma coisa muito mais respeitosa que uma agressão. Exato. Né? Porque assim, a arte marcial, independente de qual for, seja jiu-jitsu, muay thai, kyokushin, taekwondo, karatê, o judô, elas são disciplinadoras. Elas vão dar uma boa base para a formação da pessoa. Às vezes as pessoas confundem, né? Deixa eu colocar um parênteses, né? Disciplinador não quer dizer que seja engessado, que não libera a pessoa para fazer nada. Muito pelo contrário. Ele vai te proporcionar que você tenha a tua criatividade em cima disso. Só vai te dando ferramentas. A disciplina é uma ferramenta para você chegar. E as artes marciais, de modo geral, têm isso. Né? Eu acredito que não só nas torcidas, mas nas escolas, de modo geral, a gente reduziria muito a violência na rua e tudo mais. Mestre, você também tem um projeto social. Nós gostaríamos que você falasse pra gente isso daí, só que no segundo bloco nós vamos para um breve intervalo e voltamos logo mais. O restaurante Country Style está há 25 anos no mercado, sendo o primeiro restaurante self-service por quilo na cidade de Sorocaba. Com mais de 25 opções de pratos quentes e mais de 20 opções de saladas, elaborados por um tempero caseiro, possui churrasco todos os dias e conta com a deliciosa feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Localizado na Rua Santa Clara, número 255, no centro. Informações: 3231-0413. Compare e comprove. A São Luís é a melhor opção para sua reforma ou construção, do básico ao acabamento. Aceitamos Construcar em até 96 vezes. Entrega grátis para Sorocaba e região. São Luís Materiais para Construção. Rua Terésio Gonçalves de Camargo, número 50, Éden. Estamos de volta com o mestre Edson Souza, que está falando pra gente em relação ao Muay Thai dentro dos projetos sociais, a influência que tem na formação do cidadão. Mas explica pra gente qual que é a importância, do seu modo de vista, para adolescente e para criança. Como nós comentamos, assim, as artes marciais, de modo geral, têm esse aspecto disciplinador, de incentivo. A estrutura dela, de aprendizado, vai forçando a criança, de modo geral, todos nós, na verdade, não só a criança, né? Quando a gente fala de criança, porque normalmente as artes marciais começam por esse período, mas a ideia é que vá sendo um propósito de vida, que se torne um meio de vida, que incentive a pessoa a superar obstáculos, ela se torne uma pessoa disciplinada em alcançar os objetivos da vida. Esse também é um aspecto da arte marcial. Não é só chegar a lutar, trocar soco, ganhar ou perder. Né? Algo que a gente comenta muito, né? A gente brinca muito no nosso meio. Não existe a vitória, mas o perder não existe o aprender. Né? Então, quem perdeu, aprendeu alguma coisa. Com certeza alguma coisa ele aprendeu. Treino aí. Mas com essa questão das artes marciais, vários projetos sociais, aqui em Sorocaba especificamente, nós temos aí na Igreja Metodista Livre, que até o Fábio Garcês, que é da equipe Gutierrez Team, né, que ele tem, Ministra aula de jiu-jitsu. Ministra aula de Gil lá, um excelente trabalho.
E paralelo a isso, nós temos a questão do Muay Thai, que nós com o Muay Thai desde São Paulo, né, que eu sou originário de São Paulo, nas igrejas e os outros eventos que nós fizemos por lá, nós conseguimos tirar das ruas várias pessoas que estavam no limite da marginalidade ou pronto a ser adotado por um traficante, coisas assim, que, óbvio, não é saudável. E nós trouxemos para o meio, sem custo nenhum, demos outro rumo. Muitos se tornaram, que nem um deles, Luciano Vidói, posso citar o nome dele, por exemplo, um dos melhores engenheiros da Arno hoje em dia, fruto desse projeto, que estava no limiar da marginalidade. Tem tantos outros, Luiz Bazeba e os grandes campeões da modalidade mesmo, que nem o Cosmo Alexandre, que é um campeão mundial de Muay Thai, brasileiro, campeão de Muay Thai dentro lá da Tailândia, que passou por nós também. Tem hoje em dia o Felipe, que está na Tailândia, que é da nossa equipe, está lá treinando, se preparando, já chegou lá com pouco tempo na Tailândia, já ganhou um evento que é do Muay Thai Day, né, que existe na Tailândia, um dia específico do Muay Thai, é um evento muito grande. E vários outros que nós podemos citar, o Gibi, o Wilson NB, são pessoas que quem é do meio conhece, né, esses nomes, são pessoas que passaram por nós e por esses projetos sociais, que foram retirados das margens da marginalidade e vieram realmente para um bom caminho dentro da nossa sociedade. E um deles é o Carlão, que é assim, praticamente um filho adotivo meu, foi criado desde criança, que é meu braço direito até hoje, que se tornou um grande homem, né? Foi policial, foi trabalhar em outras coisas também, mas é um dos grandes treinadores de Muay Thai também do estado de São Paulo. Mas são pessoas que foram retiradas desse meio. Eu sou suspeito de falar, porque uma coisa que eu admiro muito e respeito nas artes marciais, é como você mesmo falou, em todas as artes marciais, não vamos especificar nenhuma delas, é essa parte da disciplina, que ela dá uma base para o indivíduo. Eu acho que é a parte da hierarquia, de você saber como que você se dirige a uma pessoa de uma determinada faixa, de uma outra faixa, que nem você cumprimenta por ordem, né? Pelo tatame nosso no jiu-jitsu, você come por ordem de faixa, primeiro faixa preta, então você passa uma referência, né, de hierarquia, né, que tem em casa, o pai, a mãe, o avó, o irmão, tem sempre um respeito, só que o pai fala com você de uma certa forma, você fala com ele de outra, né? Na verdade, assim, a arte marcial ela é um outro elemento dentro da estrutura de educação das pessoas no geral, não é só da criança, né? A gente tem essa tendência de falar só sobre a criança, mas é no geral. Eu gosto muito de fazer, usando uma referência do jiu-jitsu, do que o mestre Hélio falava, o mestre Hélio Gracie, ele falava sobre a questão do bullying. Criança que está sofrendo bullying, traz para o jiu-jitsu, ele não vai sofrer mais bullying. O cara que está promovendo o bullying, traz ele para o jiu-jitsu também, ele vai entender que ele não precisa disso, que ele tem caráter, que ele não precisa fazer isso também. São duas situações que são resolvidas com as artes marciais, né? São princípios de educação, de respeito, que você falou de hierarquia, que acabam refletindo dentro de casa, né? A pessoa se torna mais comprometida com aquilo que ele está fazendo, ele começa a ter objetivos na vida. Por isso que a gente fala que a arte marcial não é só um hobby, né? Ela é um estilo de vida, porque esses conceitos você acaba introduzindo no seu cotidiano. Em relação ao bullying, né, que você falou agora, o que você diz, qual que é a tua posição? Porque eu tenho duas formas de ver o bullying. Né? Tem aquela forma negativa, marginal, que é aquele bullying que aquele determinado indivíduo comete com uma criança frágil ou com problema de saúde grave, uma coisa. E tem aquele bullying, que é o bullying que eu falo que é o bullying positivo, né? Que nem eu me lembro no meu caso, quando eu era criança, né, eu era magrelo pra caramba, era fraco pra caramba e era zoado, chamavam de Garça, apelido e zoavam eu. E quando eu mudei pra rua, né, eu era o cara mais fraco da rua. E a turma lá me muleteava, entendeu? E daí o que aconteceu? Daí eu peguei e comecei a tirar proveito desse bullying, que foi que me deu um sentido na vida. Da minha turma da rua, me lembro que tem uma situação lá, um amigo meu, Smart, tinha um peso na casa dele, que era uma barra, 2 latas de tinta cheias de concreto. E ele e o Nau, que pegavam aquele negócio do chão e faziam assim, ó, 10 vezes. Até hoje marcou, eu tinha uns 6, 7, 8 anos eu tinha no máximo, né? Eu ia lá pegar um negócio, não saía do chão. Daí os caras ficavam me zoando, e Garça, e os apelidos que eu tinha na época lá. O que aconteceu? Eu engoli aquele negócio, entendeu?
E, né, no decorrer dos anos e passando por aquilo, não subia na árvore, era uma negação. E para jogar futebol também, que era uma coisa horrível. Tudo aquilo que eu passava, mas de uma forma sadia, né? Me apelidavam, me atormentavam, entendeu? Só que lá me deu muito mais força do que me traumatizou. Então, porque eu falo, de repente, né? Hoje em dia, se você analisar duas linhas distintas, tem aquele bullying que é lógico, é horrível, que é quando você discrimina uma pessoa, que você agride de uma forma muito, muito agressiva, né? De repente uma criança tem um problema de saúde, tem um problema físico sério, que ela não vai conseguir passar por isso, daí é uma coisa marginal que eu falo. E tem aquele bullying que eu falo que é o bullying saudável, que você de repente você é atormentado e você tira a força para se transformar numa outra pessoa. Tanto que hoje, dos meus amigos, eu sou o cara mais forte. Todo mundo que era o bambambam, se eu pegar todo mundo aqui e botar nessa sala aqui, eu dou um nó em todo mundo. Eles estão ouvindo, eles sabem o que eu estou falando. Então, quer dizer, olha o que aconteceu. Né? É que na verdade é assim, é quase que, como nós damos aula e tem muitas pessoas que estão assistindo que dão aula, na verdade é o mesmo que nós fazemos em treino, né? Quando a gente atormenta o atleta, vamos, a gente, entre aspas, né, xinga, na verdade é um estímulo. É um estímulo, é um estímulo. Tem esse aspecto positivo, sim. Mas hoje em dia, de você incentivar a pessoa a superar seus obstáculos. Que nem eu falei, na arte marcial também tem esse contexto, de forçar você a superar suas limitações. E muitas vezes isso vai se tornar um estímulo. Aí, eu particularmente não... Vai da pessoa absorver e tirar proveito disso daí. Não levo isso nem como bullying. Agora o bullying é essa questão de natureza sexual, de cor, mas comigo era bullying, ele me atormentava, eu tinha uns 15 apelidos na época, nem vamos entrar em detalhes aqui. Vamos para um breve intervalo e voltamos logo mais com o mestre Edson Souza. A Vidraçaria S Vidros é especializada na fabricação de esquadrias em alumínio de alta resistência e durabilidade. Toda a linha de box, sacadas e espelhos feitos sob medida para sua residência. Com um revestimento em ACM, é capaz de atender às necessidades arquitetônicas de cada espaço, proporcionando beleza e praticidade ao seu projeto. Faça-nos uma visita e conheça o nosso novo showroom ou solicite um orçamento sem compromisso. www.svidros.com.br. Aumente a visibilidade da sua empresa, amplie seus negócios, tenha ao seu lado uma equipe comprometida com a divulgação da sua imagem, com prazo e preços adequados e qualidade na impressão e com todos os formatos necessários, etiquetas e rótulos, folders e flyers, informativos, logotipos, notas fiscais, pastas, papelaria, ingressos, formulários. Gráfica Manchester, Rua da Penha 23, no centro, em Sorocaba. Estamos de volta com o mestre Edson Souza. Mestre, me diz uma coisa. Agora em relação ao MMA, o mundo do MMA. O que o senhor acha que somou, que agregou o Muay Thai para esse mundo aí? Específico no Brasil, a gente pode dizer que lá em 95, quando o Marco Ruas foi pro UFC, que realmente descortinou isso. Ele mostrou que o cross-training, né, as várias modalidades, porém o que surpreendeu foi o tamanho dos adversários com que ele enfrentou e utilizando o Muay Thai. Que nem o Renko Pardel, acho que é Paul Valerance, eu não tenho certa... Isso. É isso. Então, que ele ganhou utilizando um Muay Thai afiadíssimo para a época até, né? E realmente foi, assim, acho que o marco divisor, realmente dentro até mesmo do UFC, que começaram a incorporar, realmente começaram a incorporar o Muay Thai e viram que era eficiente também, né? Que também tinha sua eficiência e tinha seu espaço dentro do MMA. Concorda que as 4 artes marciais básicas hoje em dia que formam o lutador MMA é o Muay Thai, Jiu-Jitsu, Boxe e Wrestling? Sim, com certeza. Essas são as artes que fazem realmente hoje Com certeza. Hoje em dia, um time de top de MMA precisa realmente desse perfil de treinador dentro da sua equipe, para poder ter realmente excelentes resultados. Pode conseguir um resultado mais ou menos, mas se ele tiver realmente à disposição isso, com certeza ele vai ter um time muito forte. Mestre, eu gostaria que você fizesse para a gente 3 análises. Uma
é do treinamento que você está fazendo com a Érica Almeida, nossa atleta aqui de Sorocaba. Outro é a luta da Érica em si no UFC na Irlanda. E o outro, a luta da Honda. Ok. Em relação ao treinamento que você fez com a Érica. Da Érica, assim, ela tem uma habilidade nata, né? A gente Da até luta comentou, interna. exato. Isso eu achei muito interessante, né? Nas lutas de modo geral, assim, deu para perceber que ela tem uma habilidade natural, pega muito fácil algumas coisas, algumas correções que nós estamos fazendo, assim, explico uma ou duas vezes, ela já entende o motivo daquilo e treina muito sério, né? Treina muito forte. E sou bem sincero, tem muito homem por aí que não tem a pancada dela. Isso referente Uma mão muito pesada. Tem uma mão, um chute muito pesado, né? O trabalho que começamos agora, né? Recém estamos direcionando, desenvolvendo esse trabalho. É um trabalho, tem suas etapas, né? Que nem eu falei, a gente tem algumas etapas, né? Uma das especialidades trabalho que nós temos... em cima dos erros dela, é, última luta também. Então, mas que assim, a gente tem uma característica, né? Na verdade, uma das características do nosso trabalho é assim, a preparação para alta competição para atleta de luta, que é uma das bases da minha formação. E no caso dela, como ela já tem essas ferramentas, é o que eu falei, a gente tem que afiar essas ferramentas para ela estar utilizando. Isso é um ponto assim, essencial. O outro é fornecer mais ferramentas para ela, que com certeza ela vai deslanchar e muito. Como eu disse, ela tem um potencial enorme, todo potencial tem que ser desenvolvido, isso é óbvio. Mas ela já tem assim, algumas características naturais, que são intrínsecas dela mesmo, que com certeza na hora que ela colocar isso para fora, vai ser uma garota muito difícil de segurar. Eu sou suspeito de falar que, né, eu já estou com ela há muito tempo, e uma coisa que eu percebi na última luta dela, que foi o melhor campo que nós temos até hoje, ela está muito bem preparada, mas na hora ela deu uma travada, não sei se a culpa foi minha de não ter ativado ela para a luta, sabe? Isso é muito importante, que, né, penso que lá na Irlanda é uma dificuldade, o espaço que estava lá para aquecer também não foi muito assim, alguns detalhes que aconteceram, né, de um percurso que pode tudo isso afeta o rendimento, porque ela tem as ferramentas, ela tem condições de fazer que a luta tenha sido fácil para ela. Eu falei, Érica, tudo na luta, você pode reparar até o Thiago Tavares agora. Né? Ele lutou, ele fez a luta ficar fácil. João Paulo também lutou, um cara duríssimo, né? Fortaleza, fez ela ficar fácil. A Holly Holm com a Honda, fez a luta ficar fácil, assim, que ela conseguiu fazer o antijogo de cada lutador. Então, isso aí eu tenho uma justificativa, né? Vamos trabalhar em cima disso. Mas o tempo da Érica, né? A Érica, ela foi do 0 a 1000 muito rápido. Né? Desculpa, do 0 a 100 muito rápido. Ela começou a lutar em 2012. Em 2015 ela estava no UFC, sendo que 1 ano e meio ela ficou lesionada. Então a gente fica vendo por que ela tá com essa ferramenta e deu uma engasopada, travou, quer dizer. Então a gente vai trabalhar isso aí também, né? Sim. Que nem encerrei minha última fala aqui sobre isso. Isso é muito intrínseco dela, que temos que fazer ela colocar isso para fora. Exatamente. Porque essas ferramentas ela tem e o mais muito difícil boas. que é ter as ferramentas, né? Exatamente. A parte mais difícil ela já tem. E são muito boas as ferramentas que ela tem. Que, na verdade, precisa realmente trabalhar. E ela colocar isso em prática. Que a hora que ela soltar isso daí vai ser bem complicado, né? Segurar ela. Até o Feijão me xingou outro dia pelo telefone, né? Falando da Érica em relação à luta dela. Como que ela não se engaixou direto? Porque o direto dela, Lucas França, o senhor, Elivan, todo mundo que treinou ela fala da potência do golpe dela. Então, e ela tem a mão pesada. Então, a que ela conseguir calibrar a pontaria, né, e acertar, Deus vai dar muita alegria pra gente, né? Que nem dentro do treino que foi feito ainda hoje mesmo, falei para ela sobre a potência do chute dela. Ela tem um chute fortíssimo para o peso que ela luta. Não é, assim, natural uma lutadora de 52 quilos, por exemplo, ter um chute forte como o dela. Uma pancada muito, o que a gente chama de stopping power, né? Um termo usado em questão de balística, né? Que é o poder de parada, de pancada, na verdade, que a gente usa como gíria, né? Mas a pancada dela é muito forte. E falar em chute, e a nossa amiga, a Honda Orsi? Realmente foi até uma surpresa, que a gente comentou, uma visão bem particular minha, a Honda perdeu pelo corner. Foi mal orientada. Exatamente. E a Holmes ganhou. Traçaram uma estratégia para ela que foi... A Holmes
quem estava no Casou corner com a dela, o Honda. Greg Nelson, que é um excelente estrategista, né? Mas se você Corner pegar da Holmes, Da Holmes. ele é um excelente estrategista, mas se você pegar nos vídeos da internet mesmo, você vai ver os highlights, vamos dizer assim, da Holmes, é a mesma coisa, não muda nada. Só que a forma como foi direcionado para utilizar com a Honda é que são diferentes. Se você fizer essa análise, você pegar qualquer highlight da Holmes, você vai ver, é a mesma estrutura de luta, é o mesmo jeito de lutar. Que nós até tínhamos Exato. Só que e até nós tínhamos comentado aí, só relembrando algumas coisinhas da Érica, né? A gente tinha conversado a respeito, não tínhamos começado o trabalho com ela ainda, né? Que era aquele jogo que era para ter feito mais. Exato. Coincide em muito. A Honda, na verdade, ela perdeu pelo corner. Pelo corner, pela ansiedade, tudo mais, a pressão que estava em cima dela. Na minha opinião, ela foi mal orientada. A Honda tem... Você acha que ela volta e consegue? Consegue. Eu também acho que a Honda tem chance. Acho que ela merece realmente uma revanche, assim como foi o caso do Anderson e de outros. Exato, ela merece sim uma opinião nossa, né? Mas seria muito interessante uma revanche e ser bem direcionada. Mas a Holmes é uma atleta duríssima, é forte, muito forte, né? Você tem que ter um treino específico, porque ela é uma canhota dura, tem vários cinturões de boxe, é lutadora de Muay Thai, tem muito... caiu no jogo dela, né? Exato. A Honda caiu justamente no jogo dela, na artimanha dela. Mestre, nosso tempo está acabando, foi muito bom conversar com o senhor aqui. Agradeço muito. Ministra aula aqui em Sorocaba de Muay Thai também, na igreja? Estamos começando um trabalho junto, inclusive, com o Fábio lá, que é da equipe Herman Gutierrez, né, que está fazendo um trabalho na Igreja Metodista Livre de Sorocaba. E aonde que é o endereço da igreja? É lá na rua Luzerna e Proença. É perto da Vila Progresso, ali naquela região. É que eu não conheço direito ainda todos os bairros de Sorocaba, né? Mas é ali na rua Luzerna e Proença. É uma igreja que é uma esquina com uma das avenidas principais ali da região. É bem conhecida. Só estou convidado para conhecer. Sério? Com certeza. Normalmente o Fábio começa o treino lá de sábado às 15h30 e tem vários projetos que a gente trabalha lá. Bom, obrigado, mestre. Tá? A casa é sua. Tá? Eu que agradeço. Pessoal em casa, espero que tenham gostado. E até um próximo nocaute. Você assistiu Nocaute. Um oferecimento. Restaurante Country. São Luís Materiais para Construção.